Bom dia, ouvintes da Rádio Fiscar. Está no ar mais um programa Papo TA, idealizado e desenvolvido pelos técnicos administrativos da UFSCar. O programa é dirigido a todos os ouvintes e principalmente aos trabalhadores. Meu nome é Neia e estão aqui comigo no estúdio o Arley, Bom dia, eu sou o Arley. a Edna. Bom dia. E na produção nós estamos com o Aldo, apresentador dos Vozes Negras, e na técnica o Luciano. Você pode participar também do programa. Ele é aberto para contar causos, sugerir temas, pedir músicas e nos enviar perguntas também, como por exemplo, perguntas pelo tema de hoje. E também vocês podem acessar por vários meios, né? A gente acessar o nosso grupo aqui por vários meios. E o Arley vai passar para vocês como vocês podem falar com a gente. Vocês podem entrar em contato conosco com a nossa página no Facebook, papo.ta.radio, e o nosso e-mail, papo.ta.radio@gmail.com. E hoje nós vamos dar a sequência do programa da semana passada. Estamos aqui com a servidora Edna, com formação em Direito, e nós vamos discutir sobre a medida provisória número... Deixa eu ver o número aqui. A MP 792, de 26/6/2017. E hoje nós vamos falar de dois temas delas, que é a redução das jornadas de 8 horas e a licença remunerada por 3 anos com redução de salários. Mas antes disso, a gente vai ouvir uma música. Vamos ouvir o grupo Brasa, o ER Terceiro Mundo. Me enrolei um pouquinho aqui. Não dá nada. Deu? Não, mas ficou bom. O telefone bloqueou. Meu coisa acontece isso também. Bloqueia, Telefone por isso. chato. Quanto foi? Você nem deu para ver? Inicia. Tá, não inicia não. Pera, retoma. Para. Beleza. Quanto foi, Aldo? Não, isso aí foi rapidinho, 3, 4 minutos. Tá rolando a música agora e daí a gente... Isso. Aí a gente já começa. Aí eu já começo a cronometrar. Tá ficando mais forte, então? Não, doutor, isso não tem problema. Não sei, mas independente disso, acho que eu... Não, tá bom. Toda vez que eu... Não, tá ótimo. Tá bom, se quiser mais retorno, é só me falar. Não aqui, mas quando eu ouço depois do programa. Ah, tá. Você fala na rádio quando tá pronto? Quando eu ouço o programa, aí as outras vezes que eu falei, não essa última que eu não ouvi, as outras, achei que ficou baixinho, entendeu? Dessa última ficou boa. Ficou boa, então tá melhor. Tá, beleza. Podemos voltar? Voltamos na 95.3 Rádio UFSCar. Acabamos de ouvir o grupo Brasa com a música We Are Terceiro Mundo. E agora estamos aqui com a Neia, como dissemos anteriormente, para falar sobre a medida provisória. Neia, você quer fazer mais... Não. Errei o nome, Luciano, da moça. Pode voltar? Então vamos lá. Eu falei que eu ia errar e errei, né? Então vamos lá. Então vamos lá, Luciano. Desculpa aí, vamos novamente. Pode ir? Voltamos na 95.3 Rádio UFSCar. Estamos no programa Papo TA. Acabamos de ouvir a música do grupo Brasa e o IAR Terceiro Mundo. Agora estamos aqui com a Edna, que vai falar sobre a medida provisória. Edna, quer fazer uma explanação sobre esses assuntos? Só para lembrar que é a segunda parte, né, no programa da semana passada,
a gente já estava abordando o PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária, previsto na medida provisória 792, de 28 de julho de 2017. Portanto, recente aí a medida provisória, tem um mês. Hoje, para o programa de hoje, ficou o tema da redução da jornada de trabalho com redução de vencimentos e também da licença que foi criada por meio dessa medida provisória. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a redução da jornada de trabalho, né? Hoje, o servidor público federal faz uma jornada de trabalho de 8 horas diárias e 40 horas semanais. A proposta da medida provisória é reduzir de 8 e 40 semanais para 6 horas ou 4 horas diárias e 20 ou 30 horas semanais. Como o Doni lembrou na semana passada, a redução de jornada já era uma bandeira do movimento, né, do movimento dos trabalhadores, só que não com a redução de salário. E o que veio agora, a proposta é redução de jornada com redução de salário. Como que vai ser feito isso? A remuneração vai ser proporcional, calculada sobre o total da remuneração do servidor. A gente recuperou várias conversas de TEAS e aí a gente, que teve no saguão da reitoria até algumas semanas atrás, e foi falado que está todo mundo muito silencioso sobre essa medida provisória, inclusive no meio jurídico. Então isso dificulta um pouco as análises, né? Mas, assim, pela formação, não sou especialista nem nada, mas a ideia aqui é trazer o que a lei fala e convidar todo mundo a pensar conosco sobre ela, né? A refletir, a pensar sobre ela. Então, com a redução, né? O primeiro ponto aí, que eu acho que vai dar muita polêmica sobre essa redução dos vencimentos, da jornada com os vencimentos, é que essa não é a primeira vez que aparece no ordenamento jurídico. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 23, já prevê que quando as contas, né, não estiverem equilibradas, pode haver perda de cargo e função e redução de jornada com redução de vencimentos. Isso desde a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí o STF tinha decidido que não podia ter a redução de jornada com redução de vencimentos por conta de um princípio, que é o princípio da irredutibilidade de salário. Os salários não podem ser reduzidos. Só que o argumento do STF na época era que era uma medida imposta. Então a administração ia impor para o servidor que ele tinha que reduzir a jornada, então, com redução de salário, por isso era inconstitucional. O pulo do gato dessa medida provisória é que não é imposto. Eles vendem a ilusão, como a gente falou do canto da sereia da semana passada, eles vendem a ilusão de que estão fazendo uma coisa boa. Olha, nós estamos permitindo que você reduza a jornada de trabalho, só que com a redução de vencimentos. E aí, um jurista que eu vi que já foi sobre esse tema, falou que nesse caso ele acredita que não será inconstitucional, porque quem está pedindo é o trabalhador. Então já deu para ver que até no meio jurídico isso vai dar muita polêmica, essa questão de poder reduzir a jornada com a redução do salário. Edna, tem alguma questão que fala assim da reversão disso? Você pede num primeiro momento a redução de jornada de trabalho para estudos ou sei lá o que, para cuidar de um enfermo na família, mas depois de um período você queira voltar às 40 horas semanais. Tem alguma coisa que rege sobre isso? Olha, o artigo que fala sobre a redução da jornada fala que é observado o interesse público, a jornada do trabalhador poderá ser concedida pela autoridade máxima do órgão, permitida a delegação de competência, né? Poderá ser revertida a qualquer tempo, de ofício ou a pedido do servidor, de acordo com a conveniência e a oportunidade da administração. Isso, quando se diz conveniência e oportunidade, de novo, você abre aí uma margem de discricionariedade. Então, suponhamos, eu pedi a redução de jornada. Aí eu quero voltar, né? Não quero voltar para a minha jornada anterior. A administração vai ver se é conveniente para a administração e oportuno que eu volte.
E eu só vou voltar se for conveniente para eles, para a administração. Se não, periga eu pedir, aí já que eu pedi, eu vou ter que ficar. Tá? Então esse é um ponto bem levantado que acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo, a partir do momento que você começa, mas você não sabe aonde vai parar, né? Você, num primeiro momento, imagina que seja uma redução transitória, isso pode se efetivar para sempre, né? Aí vai até o momento em que a administração fala que é conveniente e oportuno, né? Você deu a carta na mão deles. É isso. Principalmente nesse momento que estão reduzindo os gastos públicos, né? A intenção da medida provisória foi exatamente essa. E assim, eu acho que o que tem por trás dessa medida provisória também é a vender a imagem de que o serviço público é inchado, que é uma imagem falsa. A gente vê aqui que nós estamos com déficit de pessoal, nós não estamos com pessoas sobrando para ter que cortar. E essa não é uma realidade só nossa, né? Então, eles por trás, acho que, como a gente disse, é um programa que é para refletir, e essa é a minha opinião, e os ouvintes vão ter, claro, a opinião deles. A minha opinião é que, assim, tem um ponto mais embaixo aí, né? O discurso por trás dessa norma olha, o serviço público está com mais gente do que precisava ter. Será? A gente não é a realidade que nós, TEAs, estamos vendo. Nós estamos vendo a gente fazendo serviço de 2, 3, não tem reposição, né? E de vagas, o governo não manda. Então, a gente tem que pensar, né? Porque a primeiro momento você parece tentado, né? Fala, pô, vou reduzir minha jornada. E é bom falar em tentado, porque eles falam que tem direito de preferência a pedir essa redução de jornada servidores com filhos de até 6 anos de idade e responsáveis pela assistência e cuidado de pessoa idosa, doente ou com deficiência, que tenha sido elencada como dependente. Então, eles pegam bem na pessoa mais vulnerável. E aí, né, não tem como, né, a gente não pensar como mulher aqui, porque quando você olha, mesmo o mercado de trabalho, dificilmente um pai vai reduzir a jornada dele para ficar com o filho. Que é o que acontece na realidade. A mulher, ela vai ficar muito tentada, porque quando você vira mãe, é muito difícil conciliar a carreira com a maternidade. Então ele vai nas pessoas mais vulneráveis, a pessoa que está cuidando da mãe idosa, doente. É bem isso, assim, pra gente ficar atento com essa medida provisória. Por isso que a gente tinha essa bandeira das 30 horas, sem redução de jornadas de redução da jornada do salário, do salário, exatamente, sem a redução do salário. Essa era uma bandeira antiga nossa, né? Só que essa bandeira também dizia assim, trabalho ininterrupto, né? A gente podia fazer o trabalho, o que a gente estaria fazendo para quem usa os serviços era o trabalho ininterrupto, e aqui isso também não é garantido. Não. Não é, o que a gente trazia para as 30 horas, o que a gente traz, o que a gente deseja, é bem diferente disso, né? Pegando esse ponto que você falou, isso foi uma das barreiras que nós tivemos na luta das 30 horas. Que não é inchado o nosso quadro. Não tinha como a gente ampliar a jornada, o atendimento ao público, né? Exatamente. E por isso nós sofremos com isso. Nós vamos fazer um intervalo e vamos ouvir uma música. Vamos ouvir Pedro Luiz e a Parede com a música O Rap do Real. Ai, meu problema é que eu gaguejo. O Aldo pediu para tirar. Vamos voltar? Tranquilo? Vamos voltar? Vamos voltar para a licença. Só um minutinho, Luciano. Mas tem mais coisa para falar. Redução da jornada. Peraí que eu vou pegar o da licença rapidinho. Tem mais um pouquinho da redução e daí já vai dar licença. Tá bom.
Vamos lá, Luciano. Voltamos na 95.3 Rádio Fiscar. Estamos no programa Papo TA. Acabamos de ouvir a música de Pedro Luiz e a Parede, o Rap do Real. E agora voltamos com a conversa com a Edna sobre a medida provisória 792. Retomando o bloco anterior, a gente estava falando sobre a redução de jornada, né? Outro incentivo que eles estão dando como incentivo para que a ideia deles é fazer o servidor aderir a essas medidas de redução e pedir a redução da jornada. Eles pagam um adicional de 30 minutos por dia, mas esse pagamento vai ser regulamentado ainda pelo Ministério do Planejamento, tá? Além disso, outra coisa é que a possibilidade de exercer outra atividade no horário que vai ser reduzido, desde que seja compatível com o serviço público. De novo, né, como se no Brasil tivesse sobrando emprego na iniciativa privada. Então, são as falácias, né? Primeiro, é como se tivesse sobrando gente no serviço público que eu precisasse enxergar. E segundo, é como se tivesse sobrando emprego na iniciativa privada que eu pudesse fazer metade do período no serviço público, metade na iniciativa privada. A gente sabe que não é bem assim, né? Não dá para continuar tratando o povo dessa maneira. Então agora a Neia falou sobre a redução. Dá para cortar esse pedacinho? Eu chamei ela de Neia de novo. Ouvimos a Edna falando sobre a redução da jornada de 8 horas. Agora ela vai falar um pouco sobre a licença incentivada sem remuneração. Isso. Vamos lá, Edna. Outro ponto, né, nós falamos que a medida provisória são 3 pontos, né? O terceiro ponto que falta falar é sobre a licença incentivada sem remuneração, né? O RJU já prevê várias licenças. A medida provisória, ela trouxe essa nova licença, que é uma licença sem remuneração, com pagamento do incentivo em dinheiro, né? De natureza indenizatória, para o servidor, desde que ele não esteja em estado de probatório. Então, a primeira coisa é que quem está em estágio probatório não pode pedir essa licença. Quando o servidor pede a licença, ele recebe uma indenização correspondente a 3 vezes a remuneração, né? Essa licença tem duração de 3 anos e pode ser prorrogada por mais 3, sendo vedada a interrupção. Ou seja, o servidor pediu a licença, né, por 3 anos. Se ele quiser interromper, ele pediu por 1 ano, ele resolveu aquilo que ele precisava, ele quer voltar, ele não pode, tá? Ela é vedada a interrupção. Outra coisa, sempre é observado o interesse público, tá? O servidor que, quando foi concedida a licença, se o servidor quiser voltar, ele também fica, igual ao Arley tinha falado, no caso da redução de jornada. Tem que depender da administração aceitar ele voltar. Então, periga, ele fala, não, você ficou em licença, agora você vai ficar em licença. Por 6 anos. Então, imagina o que é isso, né? E aí, o pagamento em pecúnia são só 3 vezes a remuneração. Com isso, você se vira por 6 anos. A ideia é realmente ir tirando do serviço público, né? O que eu acho mais cruel disso tudo é que a gente reivindica exatamente o contrário. A gente reivindica a qualificação profissional, a gente tem amor ao nosso trabalho, a gente quer incentivo para ficar motivado a trabalhar mais. E aí vem o governo com uma medida provisória para desmotivar, como se a gente tivesse aqui sobrando e o incentivo olha, esvazia mesmo que não dá dinheiro para pagar e é uma forma de sucatear o serviço público. Por que não? É a política do Estado mínimo, né? Exatamente isso. É bem neoliberal. Edna, e no caso, vai incidir na aposentadoria, esses 3 anos parados, são 3 anos a mais depois para poder se aposentar, não é isso?
Na verdade, o que vai contar aí é que a aposentadoria, para quem está antes de 2013, não porque a regra é integral, né? Sim. Como eu te disse no começo, os juristas nenhum se debruçou ainda e é mais espinhoso do que a gente imagina. Mas para quem está na regra do proporcional, tem que tomar cuidado sim, porque o período que você está afastado, você está com salário zero. Sim. E isso vai computar na sua aposentadoria como salário zero. Certo. Alguém mais alguma... Deixa eu só ver aqui. Eu acho que é isso, gente. Aí, se vocês tiverem mais algum ponto... Então a gente vai chamar uma música agora. Vamos ouvir Edson Gomes com a música Sistema do Vampiro. Falando em vampiro, a gente lembra do nosso presidente. Como que tá o tempo? Já deu? Não? Quanto dá aí, Aldo? Hã? Falta quanto para terminar? Quanto? Não tô ouvindo. Também tô sem um fone. Quer pra falar mais? Quanto? Nossa, tem 5 minutos pra falar? Não, a gente fala, calma aí. Então vamos... Peraí, deixa eu só pegar Deixa aqui. só a Neia se... A Edna. Edna. Peraí, que tem mais pra falar da licença. É que eu não tô conseguindo perguntar nada aqui. O resto também me deu um branco, não veio nada. Calma aí, eu já vou falar. Peraí. Pode continuar? Nós vamos chamar a volta do programa. questão- Vamos lá? Questão da Voltamos na 95.3 Rádio Fiscar. Estamos no programa Papo TA. Acabamos de ouvir Edson Gomes com a música Sistema do Vampiro. E vamos continuar agora com o papo com a Edna. A gente continua falando sobre a licença incentivada sem remuneração, que ela pode ser concedida por 3 anos consecutivos, prorrogados por mais 3 anos, né? Uma preocupação que nós também tivemos um papo no saguão da reitoria entre os TAs, e uma preocupação que surgiu é que no caso da redução de jornada, a lei é bem clara que é facultado ao servidor pedir. O servidor pede se ele quiser. No caso da licença incentivada sem remuneração, não está muito claro isso. Se é o servidor que vai sempre por faculdade pedir, ou porque ele fala simplesmente, fica instituída a licença sem remuneração, né? E, então não fica bem claro se é só quando o servidor pede ou se a administração pode, de ofício, falar, e me parece inconstitucional e absurdo, mas a lei não é clara se a administração pode, de repente, chegar no servidor e falar, olha, você está licenciado, você vai receber 3 meses de salário como uma indenização e aí você vai ficar licenciado pelo tempo que for conveniente e oportuno para a administração, tempo esse que pode ser de até 6 anos. Olhando assim, parece uma aberração, um negócio desse, mas a lei realmente não está clara, nesse caso, se é só por iniciativa do servidor mesmo. Outra coisa sobre a licença, né, é quem não pode pedir a licença. Não pode pedir quem está com processo administrativo disciplinar e quem estiver efetuando reposição ao erário também não pode pedir, né, a licença. Deixa eu só ver, não será concedido licença aos servidores que se encontrarem regularmente licenciados ou afastados ou que retornarem antes do desconto do restante do prazo do ato de concessão da licença para tratar de interesse particular. Porque o RJU já permite a licença para tratar de interesse particular. Então, no começo, houve até uma confusão se essa medida provisória estava revogando o RJU na licença para tratamento particular, de interesse particular. Não está. Criou realmente uma nova licença, né? E outro fato curioso que a gente já falou no programa passado é por que essas medidas
desde a primeira vez que teve o PDV, que foi no governo Fernando Henrique, e agora, por que sempre por medida provisória? Né? Onde que está tão grande a urgência e a relevância e é imposto por medida provisória sem dar a oportunidade da população debater? Então, a gente parabeniza a Rádio UFSCar até por dessa oportunidade de estar debatendo esse assunto aqui, porque é um assunto muito interessante para a sociedade. Principalmente para nós servidores, né, que somos afetados diretamente nessa questão, né? E aí a gente vê que é um ataque direto do governo, e aí toda aquela campanha de ineficiência do serviço público vem à tona, né? Aí vai reduzindo o número de pessoas, reduzindo a jornada, e os serviços vão ficando cada vez mais precários, e aí justifica a privatização de vários setores, né? As pessoas costumam dizer que a gente tem mania de perseguição, que é o fantasma da privatização, mas não é bem assim, a gente percebe isso. Legal. A gente vai encerrando por aqui o Papo TA, e agradecemos a presença da Edna, que veio fazer com a gente esse debate. Obrigada também a todos por essa oportunidade de debater, e vamos debater cada vez mais. Obrigada, Edna. A gente também vai trazer sempre esse tema à tona, né, nas nossas discussões dentro do sindicato. E a gente também conta com a presença dos ouvintes nas dúvidas, perguntas. E se a gente precisar, a gente traz você aqui de novo para nos esclarecer essas dúvidas que devem chegar para a gente aqui, porque é um assunto que está todo mundo querendo saber mais e, como você disse, ainda tem muitas dúvidas. Obrigada e bom dia a todo mundo. Bom dia a todos, e servidores, não esqueçam que esse é um momento de luta para a gente manter a nossa categoria.